Bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, pelas forças que o Senhor nos tem dado, pela graça de estarmos aqui. Porque, ó Deus, nós sabemos que nesta mesma hora, muitos estão por aí, ó Deus, pelos bailes da vida, jogando fora a sua própria vida, ó Deus, sem entender o valor que há nestes poucos anos que o Senhor nos tem dado sobre a terra. Muitos chegam ao ponto, ó Deus, de declarar a grandiosidade da mente humana, mas não são capazes de compreender que acima dessa grandiosidade reina o Senhor nosso Deus. Por isso nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor bem disse: Pai, graças te dou porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve ser. E o Senhor Deus nos tem ensinado essas coisas grandiosas, de que verdadeiramente, para os humildes, o reino de Deus tem sido anunciado. Por isso, nesta manhã, Senhor, faze-nos, ó Deus, alcançar entendimento e compreensão para recebermos a profunda unção que procede do reino que reina sobre todos os reinos. Por isso, nos abençoa nesta manhã e faz de nós, ó Deus, tições tirados do meio do fogo, brasas vivas a serviço do Teu Evangelho, que possamos declarar que o viver é Cristo e morrer por Cristo é lucro. Assim fortifica-nos nesta hora, Senhor, por dentro e por fora, seja nas alturas ou nas profundidades, nas larguras, ó Deus, seja aqui no presente, seja no porvir, mas que o Teu nome santo, que é sobre todo nome, seja glorificado. Isto buscamos, por isso aqui estamos, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos então, eu quero, nesta manhã, queremos pensar, queremos conversar, e eu quero ter um texto base de Marcos, no capítulo 15, verso 16. O capítulo 15 vai começar com aquela história de Jesus perante Pilatos, né? Mas ele vai transcorrer com toda uma situação, e lá no verso 16 diz assim: Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. O que nós vemos nesse cenário? Nós vemos armas, vemos soldados, vemos, como é que é chamado aqui? Tem uma palavra que aparece aqui, reuniram, o destacamento, né? O que é o destacamento? Eu não entendo muito bem, mas me parece que o destacamento compreende um grupo, né? Alguém me ajuda? É um grupo de soldados que fazem parte de uma companhia, é isso? É isso? Então é um determinado grupo que atua numa determinada área. Então, quer dizer, tinha ali um grupo de pessoas reunidas, e tem esse nome aí, destacamento, né? Não sei por que esse nome, mas... Bom, então, olha o cenário que nós vemos. E vemos, contraditoriamente a tudo isso, vemos o Filho de Deus.
que é o Senhor Jesus. Então nós temos um cenário absurdamente controverso. E esses soldados estão fazendo isso aí que nós lemos, esse escárnio, essa zombaria, esse espancamento, estão fazendo tudo isso. Mas, como eu sempre digo, eu uso o porquê das coisas. O que esses soldados armados, o que esse destacamento tem a ver com Jesus? Não tem a ver nada. Que palavra nós encontramos no Evangelho de Jesus contra os soldados romanos? Qual palavra? Não encontramos nenhuma. Jesus não se prendeu a falar nada de soldado. Ali, Jesus não abriu a sua boca, não está nem aí para os soldados, mas são esses soldados que estão se predispondo a espancar, a bater, a prender, a açoitar, escarnecer. Por quê? Por que será? O que se passa na cabeça de um soldado? Um soldado é alguém cercado por conceitos. A mente de um soldado, ela é bombardeada por conceitos. É a hierarquia, é a tática de guerrilha, sabe? Ninguém pode se levantar contra nós, senão vão nos oprimir, nós temos que vencer tudo, nós temos que matar quem ficar no caminho. São as técnicas das guerrilhas, são as coisas que nós ouvimos aí milenarmente, as coisas que giram na sociedade militar, né? Nas corporações. Como um Estado se formou? O Estado se formou por meios legais? Não. A história está aí para provar que o Estado não se formou por meios legais. O Estado foi o primeiro marginal a se legalizar. Existia Estado? Não, existiam povoados para tudo que era lado. Veio lá a Torre de Babel. Deus falou, desçamos e confundamos ali as suas línguas. Deus jogou grupo para tudo que foi lado, não foi assim que aconteceu? Cada grupo se dissipou ali, Deus jogou um para cada canto e dali surgiram os povoados. Mais para frente, o que acontece? Começaram a descobrir armas, como confeccionar os seus cajados, as suas lanças, seus escudos. Aí começou, vamos invadir aquele povoado? Nós precisamos de mão de obra aqui, mas só nós não damos conta para o que nós queremos fazer. Então vamos invadir aquele povoado e vamos trazer gente de lá para trabalhar como escravo aqui. Isso começou o Estado. Assim o Estado se desenvolveu. O primeiro grande marginal legalizado se chama Estado organizado. E é isso que vemos hoje? Não, pastor, hoje nós não vemos assim. Hoje nós não vemos assim. Mas hoje nós temos o fruto daquela raiz. Mais organizada, porque hoje ninguém, nenhum grupo, nenhum exército, nem marinha, nem bombeiro, nem aeronáutica, nenhum grupo dominaria toda essa massa chamada povo. Então, ao longo dos tempos, o Estado, esses mais fortes que dominavam, como, por exemplo, Roma veio na era do ferro, quem dominava o ferro dominava tudo. Roma vem nessa era e dominou todos os povos com armas fortíssimas. Não é que os outros fossem mais fracos, não é que os outros não tivessem armas, não, mas Roma desenvolveu uma liga metálica mais forte nas suas espadas. Então, quando os soldados romanos estavam lutando contra os outros soldados, as espadas dos outros soldados quebravam. E a espada do soldado romano permanecia firme. Quem vai ganhar? O soldado romano ele já não vinha com o objetivo de ferir o adversário.
Ele vinha com o objetivo de realmente bater na espada do outro, porque ele sabia que a dele ia ficar firme e a do outro ia quebrar. Então Roma dominou tudo. Tá, mas imagina Roma dominando hoje, com um sistema de opressão. Ela conseguiria? Não, não conseguiria. Olha o que foi a Revolução de 1964 aqui no Brasil. Foi um quebra-pau inacreditável, parou o país. Por quê? Porque grupos pequenos, agora imagina uma massa popular muito grande se revoltando. Imagina hoje todo o povo do Rio de Janeiro se reunindo em frente ao Comando do Leste ali, o Comando Militar do Leste. Que tumulto, quantas mortes, Então o Estado, marginal, porém organizado, viu que não ia conseguir dominar todo mundo por muito tempo. Aí começa a se desenvolver outros sistemas. Nós temos que dar alguma coisa para eles, para que eles permaneçam debaixo do que nós queremos. Aí surgiu-se os sistemas de trabalho e os sistemas de salário, em que a população vinha em uma escravidão, qualquer salário era festa. Muita gente acreditou que agora nós não somos mais escravos, nós recebemos pelo que trabalhamos. Muita gente acreditou, muita gente ainda hoje acredita nisso. Eu recebo pelaquilo que eu trabalho. Mas será que você recebe mesmo pelo que você trabalha? Tem pessoas hoje que são funcionárias de um banco, por exemplo. Como eu trabalhei numa agência do Bradesco. Aí numa agência do Bradesco você trabalha ali dentro, como eu trabalhei. Às vezes, oficialmente se trabalha 6 horas, mas eu trabalhava 8, trabalhava 12, cheguei a trabalhar 15. E tem mais, se não quisesse já tinha gente na fila para entrar. Não fazia diferença não. Era só reclamar, passa no DP. Pronto. Aí o banco, apenas uma agência, chega a faturar 500 milhões. Uma única agência chega a faturar 500 milhões de reais em um ano. Aí vai ver o que cada funcionário levou em um ano. Mas quem mantém a empresa não são os funcionários? Então, será que realmente nós recebemos pelaquilo que produzimos? Não. Nós, no sistema capitalista do trabalho do rico dominando sobre o pobre, nós continuamos sendo escravos. Porém, escravos que agora têm o que comer, têm o que beber, têm o que vestir, mas continuamos sim sendo escravos. Nós somos escravos ainda de um sistema. E é muito difícil se libertar de um sistema desse. Mas o fato é que somos escravos. Né? A libertação que Deus tem é algo profundo, é algo que nós temos que buscar muito. Muitos de nós que eu falo a sociedade como um todo, recebem salários altíssimos. Nós temos hoje na população pessoas que recebem 5 mil, 7 mil. Quanto recebe um juiz? De 20 mil em diante. 20 mil em diante. O salário de um juiz. Eu te pergunte para ele se ele é um escravo. O que ele vai te dizer? Meu camarada, eu recebo 20 mil por mês. Eu compro o que eu quiser nessa sociedade. Em 10 meses eu estou com 200 mil na mão. Em 2 anos eu estou com 500 mil na mão. Eu compro apartamento no Leblon, eu compro o que eu quiser, eu compro casa na região dos lagos. O carro que estiver vendendo no mercado eu compro. Meu carro vale 200 mil, meu carro vale 300 mil. Meu carro é uma casa ambulante. Você vem dizer que eu sou um escravo? Sim, ele é um escravo. Muito bem pago para oprimir outros escravos menos pagos. Isso é uma coisa que eu estou te colocando, irmão, como eu já falei aqui nesse seminário, aqui nós apenas damos um elo.
Se você quiser desenvolver a corrente pelos seus pensamentos, é contigo. Se o que você ouve aqui esquecer, lá fora você já esqueceu, não parou, não pensou, não estudou, não ouviu de novo, talvez você continue sempre achando que está tudo bem. Mas o fato é que não está tudo bem. 20 mil reais? Não, eu não sou escravo. Que isso? Eu estudei, eu fiz concurso, eu recebi promoção, eu ganho 20 mil reais. Você acha que um deputado ele se vê como escravo de um sistema? Não se vê. Todo mundo que ganha muito bem não sente a opressão, porque uma das coisas que mais oprime o ser humano na sociedade é a questão salarial. Então, voltando para o nosso destacamento, esses soldados, o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo uso, sim, da força que eles têm ali, mas estão sob ordens. Esse é o detalhe. Estão sob ordens. Somos livres. Quem aí já serviu o quartel? Ninguém serviu o quartel aqui? Algumas pessoas serviram o quartel. E me diz uma coisa, você que já serviu o quartel, você é livre? Com a mentalidade de um quartel, você acha que você é livre? Não é livre. Por que você não é livre? Porque se em algum momento você disser, não vou fazer isso não. Tadinho de você. Você vira uma panqueca mal passada, meu irmão. Você não tem direito de dentro de um quartel discordar de uma ordem de um superior. Não tem direito. Ora, se você não tem direito, você é livre? Ordens são para ser cumpridas. Já ouviu isso? E olha que eu nem servi, hein? Eu sou tão inútil que nem o quartel me quis. Então, ordens são para ser cumpridas. Quando a pessoa não cumpre uma ordem, como é que chama? Insubordinação, né? Insubordinação. Aí tem cadeia. Tem cadeia de 10 dias, de 20 dias. Se pegar 30 dias é expulso, né? Tem uma coisa dessa? Isso é ser livre? Nós vivemos em um sistema livre? Não. Se alguém disser assim, fulano, vai lá e executa isso e isso, o camarada ou ele vai, ou ele foge. E tem mais, se ele fugir, ele é dado como desertor e a corporação vai caçar o camarada até achar. E se achar, tadinho dele. Desertores no quartel sofrem mais do que traficantes. Então, irmão, porque estão apenas sob ordens. Não é o que esses soldados estão fazendo com Jesus? Uma coisa Martinho Lutero disse, eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno, e é o que nós temos visto. Então, a questão da faculdade, e tem a questão das armas. O que está acontecendo? Hoje nós estamos estudando a mente dos soldados romanos. O que está acontecendo com esse destacamento que está fazendo essas atrocidades com o Senhor Jesus? Eles têm as armas. Eles se consideram intocáveis. Não é isso que acontece com toda corporação que se considera fortemente armada? Hitler não disse, vou dominar o mundo. Hitler primeiro enganou fazendo alianças, depois rasgou contratos de aliança e disse, não, eu sou mais forte, eu vou partir para dominar. E partiu para dominar porque ele tinha as melhores armas. Isto é uma ilusão que acontece na mente dos seres humanos. Quando eles olham à sua volta e se veem fortificados. Hitler olhou e disse assim, eu tenho o maior exército do mundo. Eu tenho os soldados mais bem treinados, eu tenho as melhores armas. Hitler fechou as suas fronteiras, quando fez o Tratado de Paz com o mundo, fechou as fronteiras e desenvolveu armamentos
pesadíssimos. Quando ele reabriu as suas fronteiras, foi só para sair e dominar o mundo. Ele acreditou que ninguém tinha, ele estava certo, ninguém tinha a tecnologia que ele possuía. Ninguém tinha as armas que ele possuía. Até hoje você vai nos museus e você vê pistolas e revólveres alemães com tecnologias avançadas demais para a época em que foram confeccionadas. Coisas fantásticas, porque Hitler cercou-se de armas. E quando as pessoas se acham muito seguras, a sua mente, ela entra em curto-circuito. A mente de uma pessoa que se acha muito segura em si mesmo, quer seja nas armas, quer seja no conhecimento das faculdades, a tendência é a mente dessa pessoa dar um curto-circuito e ela simplesmente dizer: não há Deus. Todo conceito de divindade, todo temor a Deus, todo princípio, isso se apaga quando o ser humano começa a se achar seguro em si mesmo, seguro nas suas próprias armas, seguro nos seus próprios destacamentos, seguro nas suas munições. O ser humano, quando ele se acha assim, dá um curto-circuito na memória dele. E ele já não acha mais Deus em canto nenhum. Ele segue uma linha totalmente racional. Viver, morrer e acabou. Então, estou seguindo ordens, estou fazendo o meu trabalho, todo mundo faz, sou igual a todo mundo. São conceitos que estão dominando as mentes das pessoas. Faculdade. Faculdade é o grande perigo da era moderna. As pessoas que hoje estão com maior dificuldade de se render ao Evangelho são os que mais têm estudo. Por exemplo, eu até anotei aqui, a história se baseia em fatos. A ciência em comprovações. A matemática em lógica. Fatos, comprovações e lógica. Para uma mente sem Deus é diferente de fatos, comprovações e lógica para uma mente com Deus. São coisas totalmente diferentes. E o apóstolo Paulo diz assim: o que é espiritual, a tudo discerne, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Mas se uma pessoa não é espiritual, os fatos, as comprovações e a lógica que ela sustenta na sua vida, não vai ter nunca nada a ver com a realidade de Deus. E aí nós vamos ver todas essas atrocidades. Então, para nós, para nossos filhos, nós precisamos hoje ter cuidado com a instrução, como o Salomão falou, né? Instrui a criança no caminho em que deve andar. Então nós precisamos tomar cuidado com faculdade, forças, armas. Essas coisas acabam bitolando a mente humana, em que agora passam a querer um Deus racional, passam a querer um Deus lógico e um Deus comprovado por história, mas a história ao molde deles, porque a história, como se processa para nós, é diferente do que se processa para o mundo. O mundo hoje não pode negar que o Mar Vermelho se abriu. Não pode negar, mas eles buscam 1000 argumentos para dizer que realmente o Mar Vermelho abriu, porém não foi Deus. Tem diversos relatos.
Não, era uma época, Moisés era um homem criado no deserto, então era uma época que Moisés estava acostumado a ver naquela hora, ele sabia que aquele mar ia realmente abrir, ele conhecia o deserto, existia uma época em que vinha um vento lateral, um vento norte, um vento sul, e aquelas águas baixavam naquela região, e esse vento secava e etc, e Moisés conhecia isso, então o mar realmente secou, mas Moisés conhecia, não foi Deus. E hajam argumentos. Não, era uma época em que tinha uma vazão, em que uma cordilheira abria e o mar vazava e dava para eles pularem pelas pedras, tal. E mais argumentos, mas não foi Deus. Então, o que é história para o mundo é diferente para nós. Afinal de contas, o mundo é uma coisa e reino de Deus é outra completamente diferente. Então, irmão, nós precisamos atentar para isso. Faculdades, forças e armas que têm bitolado a cabeça das pessoas. E a que ponto? Nós vimos, agora nós vamos exemplificar um pouquinho aqui. Nós vimos lá nos Estados Unidos da América, um maldito de um promotor, que hoje é um coroa juiz, que condenou um homem à prisão perpétua, né? O que é isso? É para sempre. Vai ficar na cadeia, vai morrer na cadeia. Na verdade, foi uma misericórdia de Deus, porque pelo crime que atribuíram àquele homem, ele deveria ter sido condenado à morte e não à prisão perpétua. E hoje descobriu-se que o homem, na verdade, é inocente. O homem já tinha um filho, teve tristezas em cima de tristezas por causa de tudo aquilo. Além de ter a mulher assassinada, arrancaram-lhe o filho, perdeu o guarda... E põe miséria nessa história. Este promotor, hoje juiz, qual era a função dele? Qual é a função de um promotor? A função de um promotor é a mesma função do diabo. Ele é o acusador. A função do promotor é a função do diabo. Ele é o acusador. Então, o que ele faz? Ele estudou, ele fez faculdade, ele prestou concurso público, ele tem uma função, ele é um escravo de um sistema. A função dele é aquela. Este mesmo promotor tinha provas que poderiam inocentar o homem condenado à prisão perpétua. Mas, o que ele fez? A função dele não é defender. Então ele foi e escondeu duas provas importantes que poderiam inocentar um homem. Ele escondeu. Por quê? Porque ele é um escravo do sistema destinado a acusar e não a libertar. O negócio dele é condenar e não absolver. Ele escondeu, porque ele é um escravo do sistema. Ele está ali para uma função e não pode exercer outra. E outra coisa, e o status dele? E o destaque dele? Promotor leva homem que assassinou esposa à prisão perpétua. Ora, hoje nos tribunais nós temos uma verdadeira palhaçada. Promotores que procuram persuadir emocionalmente os juízes. Todo ser humano é passivo de ser persuadido emocionalmente. E os promotores utilizam disso. E por que, senhores, e tal, e não sei que. Imagine se for o seu filho e não sei que lá. Não tem que imaginar nada. Quando se vai condenar ou absolver alguém, apenas se devem apresentar as provas para serem examinadas e julgadas. Fez, é provado. Não fez, está provado. Daí se vem sentença. Mas hoje os tribunais, os palanques de Satanás, colocam pessoas para falar, mexer com as emoções. Ninguém tem que falar nada, só tem que se apresentar as provas. Mas é o palco, o cenário de um sistema movido pelas mãos de Satanás.
como eu gostaria que tivesse juízes, advogados, promotores, delegados nos ouvindo. Mas se eles não estiverem ouvindo, a gente vai botar isso lá no site, em DVD, para que eles possam ouvir. Teve alguém que mandou um sonho, que eu era preso pela Polícia Federal. Não sei porquê, mas vamos ver. Quem sabe, né, nós temos mais um degrau para subir, né? Então, provas. Cadê as provas? Mas o camarada escondeu as provas. Aí agora, 25 anos depois de prisão, descobriram uma ONG que passa pelo sistema jurídico vendo as injustiças, uma ONG sem fins lucrativos lá dos Estados Unidos, pegou o camarada dizendo que era inocente, reabriu o caso dele, pegou as duas provas e viu-se que realmente ele era inocente. Quando a morte da sua esposa aconteceu, ele estava a quilômetros de distância, e exatamente como a própria criança havia testemunhado, lá estava a figura do assassino. Então, DNA, tudo do assassino estava lá. Então, 25 anos depois o homem sai, aí o camarada que era promotor, agora juiz, vem dar uma declaração pedindo desculpa. E a desculpa dele foi aceita pelo sistema e ele continua lá exercendo como juiz. Nós julgaríamos esse caso da mesma maneira? Jamais, impossível. Se ele tivesse errado, é um fato, ele não errou, ele maldosamente omitiu as provas e escondeu aquilo que ele sabia que daria liberdade a um homem. Depois de 25 anos do homem preso, ele pede desculpa e um sistema que jaz no maligno, que está controlado, dominado por Satanás, aceitou as desculpas dele. Não, agora você vai para a cadeia e vai cumprir 25 anos, igualzinho ao homem que você jogou para lá. Isto é justiça. Mas o sistema do mundo não tem justiça, tem uma palhaçada. É uma palhaçada. Aonde que pessoas cuja mente é dominada pelo diabo podem fazer justiça? Aonde que pessoas que não sabem o que é o Espírito Santo, que não sabem o que é revelação, podem fazer justiça? Sempre que existia uma situação no povo de Israel, Moisés dizia, ó, a lei diz isso, então a sentença é essa. É a lei, é Deus. Quando tinha alguma situação que não constava na lei, Moisés dizia, vou consultar ao Senhor, e o Senhor dava a sentença. Só quem pode sentenciar um homem é Deus, só quem pode julgar com retidão somos nós, povo de Deus, que temos o Espírito Santo para falar conosco. Um sistema que jaz na mão do maligno, um sistema escravizado pelo diabo, isso pode julgar alguém? Isso pode fazer justiça? E os advogados, o que são eles? O advogado do caso Bruno, do jogador, do ex-jogador, o goleiro, deu claramente, falou na televisão, com a mais deslavada cara de sem vergonhice, falou, não, eu tenho duas linhas de defesa. A primeira é provar que a mulher, Elisa, está viva. Mas se o júri não acreditar que ela esteja viva, então eu tenho uma outra cartada na manga. Eu vou apresentar uma outra situação que eu esqueci agora que ele falou. Até esqueci, eu sabia, ele mencionou na hora a outra cartada. Ah, sim, eu vou apresentar a segunda cartada é a seguinte, é dizer que o Bruno não tem nada com isso, que tudo foi culpa do macarrão, do espaguete, do talharim. Essas coisas assim. Então, irmão, isto é justiça? É assim que se faz justiça? Eu tenho duas cartas na manga, eu vou usar uma, se não der uma, eu uso a outra. Cadê a justiça? Justiça não se baseia em mentiras, em cartadas. Justiça não se baseia em hipocrisia, em cara deslavada, em pilantragem, sem vergonhice. Justiça se baseia em verdade. Esse é o sistema que as pessoas estão exaltando. Tem até um camarada aí, agora um negro que assumiu o quê? Joaquim Barbosa assumiu a presidência do Judiciário, é isso? Presidência do STF, quer dizer, Supremo Tribunal Federal.
E a mãe dele, uma crente, toda boba. Esse meu filho se destacou. Se destacou porque ele canta para Jesus, ele toca para Jesus, ele prega para Jesus. O que ele faz para Jesus? Qual o destaque dele? Ah, tá. Te garanto uma coisa, por maior que seja o destaque dele, ele ainda não chegou aos pés de Pilatos. Então, meu irmão, faculdades e armas tendem a bitolar as pessoas. Agora, muita gente está procurando um Deus, mas um Deus que seja histórico, como a lógica da história. Um Deus que seja lógico, como a matemática. Um Deus que seja comprovado, como a ciência dos homens. Não, nós temos tudo isso. Um Deus tremendamente histórico, um Deus lógico, um Deus comprovado, porém um Deus espiritual, que vive e reina sobre todas as coisas. Então, este foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, né? Cadê a justiça? O homem está solto, continua desfrutando lá dos seus 30 mil por mês, como já é um coroa, deve ser uns 60 mil, ou quem sabe 100 mil. Eu ouvi dizer de um juiz que ganhava 150 mil aqui no Brasil. Eu ouvi dizer de um juiz que ganhava 150 mil aqui no Brasil, 150 mil, porque acumulou várias funções, acumulou vários cargos, aí tem o triênio, tem o quinquênio, tem o, sei lá, o homem já tinha tanto, 150 mil. Então, hoje lá nos Estados Unidos, cadê a justiça? Não tem justiça, porque o homem está solto, ele tinha que estar na cadeia, sem julgamento, mas com sentença decretada. Não precisa julgamento numa situação dessa. Aqui no Brasil, na Bahia, na terra da macumba, um juiz também, o nome dele é Vitor Manuel Xavier Bezerra. Tem que ser Bezerra, não passa de um jumento. No caso dele, né, irmão? É Bezerra porque ele não passa de um jumento. No caso dele, outras pessoas têm esse sobrenome, com certeza devem honrar muito, mas ele está patenteado que ele é mesmo um jumento. O que esse camarada fez? Mancomunado com outras pessoas, arrancou 5 filhos de uma mulher. Irmão, eu acompanhei aquela história em todas as reportagens que gravaram para mim, eu pedi para gravar. A situação é muito mais calamitosa do que o que a gente possa imaginar. O sofrimento daquela família foi muito pior. O pai chegou a ser preso meses. Primeiro arrancaram a filha mais nova da mulher. Ela ficou com 4 filhos. Aí um dia ela está passando roupa na choupaninha dela, escuta um carro na porta, ela diz, eu pensei, vão trazer de volta a minha filha. Quando ela foi, achando que iam trazer de volta a filha dela, os camaradas vieram para levar os outros 4 filhos. Como vive uma pessoa dessa? O que acontece por dentro de uma pessoa dessa? Que vida mais uma pessoa dessa tem? Isso é uma tortura pior do que as masmorras romanas. E esse mundo hipócrita, descarado, ninguém diz nada. A vizinhança da mulher, ninguém se manifestou com nada, ninguém disse nada. Não teve nenhum jovem lá para dizer, vocês vão levar sim essas crianças, mas só depois de cima do meu cadáver. Ninguém disse nada, não vejo a justiça do ser humano. O ser humano é pacato. O ser humano é mantido com feijão, arroz e salário. Ninguém se indigna com alguma coisa, ninguém quer, ninguém parte para a justiça com as próprias mãos, eu não entendo. Irmão, se uma viatura da polícia encostar na porta do meu vizinho, dizendo que vai levar os filhos dele, só se for em cima do meu cadáver, porque não vai levar. Mas o mundo está aí, passivamente, assiste a tudo. Como diz o filme Deus Existe. Tem um filme que nós temos chamado Deus Existe. E o homem diz assim, o mundo está do jeito que está,
é tudo culpa nossa. Aí ele vem abrindo, rasgando o verbo, mostrando como nós, seres humanos, somos culpados. Somos a maioria absoluta, somos milhões. Mas o que adianta milhões de gente pacífica? Certa vez eu ouvia um pregador dizendo o seguinte: um rebanho de ovelhas guiado por um leão vai conquistar um rebanho de leões guiado por uma ovelha. Aí, resultado, levaram os 5 filhos da mulher. O marido se desesperou, correu aqui, correu ali, foi no órgão público, ninguém quis dar resposta para ele, disse que não era problema deles, ele desacatou a autoridade, jogaram ele na cadeia, ficou preso por 3 meses, 3 ou 5 meses, teve que pagar a fiança de R$5.000, não tinha dinheiro, vendeu a casa, teve que vender a casa para ter os R$5.000, pagar a fiança e poder ir para a rua, para continuar a brigar pelos seus filhos. Isso é um país de justiça? Isso é um país de merda, meu irmão. Isso é um paizinho de merda. O Brasil é um país de merda. Esses presidentes, você viu o presidente se expressar? Os governadores, você viu algum governador falar alguma coisa? Os prefeitos, cadê eles? Eles só aparecem na época de pedir votos. E a hipocrisia do país faz o povo se dirigir às urnas e votar nessa raça desgraçada, maldita. Como que nós, seres humanos de bem, cidadãos do reino de Deus, vamos aceitar o nosso semelhante ser torturado dessa maneira? Sem falar nada, sem se manifestar com nada. Levaram os filhos da mulher, o marido é preso, teve que vender a casa, agora está morando de favor. Agora os filhos parece que já voltaram, né, depois de uma série de torturas psicológicas, por causa desse pilantra sem vergonha, esse assassino chamado Vitor Manuel Xavier Bezerra, um juizinho de merda lá de Minas, lá da Bahia. Mas, tem um detalhe que eu quero te dizer. O juiz assinou uma porcaria de um papel, mandando tirar os 5 filhos da mulher. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão. Não foi ele que foi lá pegar os filhos. Não foi ele que foi lá. Ele assinou um papel e continuou escondido nos gabinetes. Mas alguém foi lá. Quem foi lá? Um escravo assalariado da polícia. Isso foi lá. Escravo assalariado da polícia, que cumpre ordens cegamente, que não pensa, que não foi capaz de dizer assim: epa, peraí, se fossem fazer isso com os meus filhos, eu ia aceitar, eu ia me curvar, eu ia me calar, não, então eu não vou cumprir essa ordem. Mas é um escravo não tem direito a pensar, ele só tem direito a executar. É esse o sistema que nós vivemos, um sistema montado por pessoas que compõem um elo de cegueira. Nós estamos lidando com escravos, e esse é o trabalho da igreja, libertar os escravos. O dia que as pessoas começarem a pensar mais, nós não veremos essas atrocidades. O juizinho não foi lá, e tem mais, o homem ia chegando na hora, segundo uma reportagem que eu vi, o homem estava no campo, ia chegando, viu alguma cena, viu um movimento. Quando ele pensou em resistir, os escravos policiais ainda disseram para ele: se você resistir, vai ser desacato à autoridade, nós vamos levar você preso. Aliás, eu gostaria de falar uma coisa para os policiais, né? Eu estou falando para os policiais porque isso aí eu vou divulgar abundantemente pela internet, com a ajuda de vocês. E eu quero que isso caia nos sites da polícia, nos Facebook dos policiais. Eu quero que eles vejam que eu estou dizendo que eles são escravos, né? Outra coisa que eu queria dizer a respeito dos policiais, que eles precisam estudar, ler mais, se informar, porque a única palavra que eles conhecem na vida é desacato. Eles não conhecem honra, eles não conhecem dignidade, eles não conhecem moral, eles não conhecem vergonha na cara. Eles não conhecem, já que tem tanta disposição, tirar a farda de lado e chamar um homem para o braço. Isso eles não conhecem.
Eles só sabem se esconder atrás das armas e das fardas. Tudo que eles sabem proclamar é desacato à autoridade. Desacato, põe a cara a tapa, chama para conversa de homem para homem. Para de se esconder atrás das armas, para de se esconder atrás das fardas. O delegado quis dizer isso para mim. Você está me desacatando. Eu falei para ele uma palavra que eu não posso falar aqui, irmão, em respeito a você, mas eu falei para ele, desacatando é o caramba, só que eu não usei caramba não, eu usei outra palavra, para ele ver com quem ele estava falando. Eu mandei ele para lugares que eu não posso falar aqui, para ele ver com quem ele estava falando. Se ele me insistisse mais um pouco, é que ele fugiu da sala batendo a porta. Eu ia dizer para ele assim, tu quer respeito? Deixa o teu distintivo aqui dentro e vamos lá para fora. Era isso que eu ia dizer para ele, mas ele saiu antes da hora. Eu só respeito um homem quando ele tem coragem de me dizer na cara. Quando ele é um escondido, se esconde atrás de um microfone, se esconde atrás de uma televisão, se esconde atrás de uma farda, se esconde atrás de um revólver. Isso não é homem, isso é escravo. Quem foi lá pegar os 5 filhos daquela mulher não foi o juiz, foram policiais. Policiais que se curvaram a uma ordem absurda dessa. Nós vamos distribuir isso aqui também lá na Cadepol. Para que eles saibam que eles são escravos. E agora, irmão, falando cá entre nós, você não tem um filho para o teu filho se transformar num funcionáriozinho público desse. Você não tem um filho para amanhã o seu filho ser um juiz. Não foi para isso que Deus te deu um filho. Você não tem um filho para o seu filho virar um advogado. Não foi para isso. E está provado aqui nesse ministério que Deus não precisa de advogados. Se precisasse, ele já teria trazido alguém para cá. Ele não precisa. Nós precisamos de Deus, o grande juiz de toda a terra. Como diz a Bíblia, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso juiz, é o nosso legislador, e Ele nos salvará. É disso que nós precisamos, de Deus, porque nenhum canudo de faculdade me daria autoridade para falar o que eu estou falando aqui agora. Então, meu irmão, esta é a história do mundo que nós vivemos. Temos muito trabalho para fazer. Este trabalho, por exemplo, vai libertar muita gente, vai esclarecer muita gente. Agora, não pense você que um policial vai estar disposto